paramos na aula passada. Então a gente apenas viu um exercício e agora a gente vai continuar vendo os outros exercícios de respiração, tá ok? Então vamos lá. O segundo exercício que nós temos aqui é o seguinte: você vai repetir, no caso, o exercício 1 que a gente passou. Não sei se você está lembrado, qualquer coisa você volta lá no vídeo anterior e vê o finalzinho, que foi quando eu disse a respeito do exercício. Tem na descrição do vídeo também os minutos, né? Um minuto, na verdade, em que começa o exercício. E aí você vai fazer o exercício que consiste em o quê? Você inspirar, expandir o tórax, no caso a barriga, e sentir o alagamento das costelas flutuantes, né, que ele fala. Mais ou menos na altura da cintura, que seriam os músculos intercostais. E você não deve levantar o ombro, nem estufar o peito. Mantenha a musculatura do pescoço relaxada, prenda o ar por alguns segundos e expire esvaziando totalmente os pulmões. Então lembrando que a respiração correta, quando você inspira, sua barriga é representada por isso aqui, né? Pela minha mão. Então quando você inspira o ar, a barriga ela tem que expandir, ok? Então, beleza. Como é que seria esse som contínuo quando você faz a expiração? E aí, sua barriga ela vai esvaziar, né? Então, no caso, você vai inspirar e soltar esse ar num som contínuo, estável, ele não pode variar nem de intensidade e durante um tempo confortável e também sem você exagerar muito, tá ok? Sem exagerar, sem exagero, sem ficar sem ar, não, a ideia não é essa, a ideia é você realmente manter durante um tempo ali e a ideia é você, claro, conseguir o máximo que você conseguir, né, dentro aí do seu limite, ok? Então é simples assim. Então você inspirou, e lembrando, né, que a ideia é você forçar a sua barriga para que ela permaneça nessa posição aí expandida, né, quando você soltar o ar, porque quando você solta, aliás, se você faz isso aqui, né, com a tua barriga, você está forçando o seu diafragma a contrair. E aí você mantém a maior quantidade de ar no seu pulmão, né? Para você conseguir ter uma sustentação maior, ok? Esse é um simples exercício de respiração e assim, talvez você pode estar, mas eu não canto, eu apenas falo, mas às vezes tem pessoas que sentem, né, uma certa canseira mesmo enquanto estão falando e interpretando, então essa canseira é muitas vezes uma respiração inadequada, nessa sensação realmente de cansaço enquanto você está falando e aí, porque quando você fala você está expirando ar, né, e a prega vocal ela está se movimentando, então é fundamental você ter essa consciência para poder, né, fazer aí corretamente, ok? Vamos agora para o próximo exercício. Exercício 2 agora a gente não vai fazer esse S contínuo, ele vai ser staccato. O que é staccato? Interrompido, com interrupções bem rápidas. Então, você vai inspirar o ar, expandir a barriga, e quando você expirar, você vai, claro, forçar a sua barriga para ficar nessa posição, né, expandida, e você vai soltando o ar em tss, 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 tss. E cada soltada que você der, tss, 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 sua barriga ela expande, né? A ideia é que ela expanda mesmo, para controlar aí essa perda de ar, certo? Então você inspira, e é esse o exercício. E fazer isso até quantas vezes conseguir. Isso exercita em muita, isso exercita, desculpa, em muito o seu sistema respiratório, né? Então é muito bom.
Ok. Então esse é o terceiro exercício. E o quarto agora seria alternar os sons desse S contínuo e do staccato, né? Então você vai inspirar. Consegue entender? E a ideia é que você realmente consiga fazer isso durante um bom tempo. E vamos lá pro quinto aqui. Repetir o mesmo exercício acima com o som D, H, que seria o Sh ou F. Entende? Então, um desses sons. Aí marque o tempo que achar confortável. Então a ideia é que você marque o tempo que você se sente confortável fazendo e procure ir aumentando sua capacidade sem perder a qualidade. E qual seria a qualidade? Como você consegue medir a qualidade nesse exercício? Mantendo a intensidade e a estabilidade, né? O que seria isso? Mantendo ali a continuidade, sem oscilações, digamos assim. Então é basicamente isso. Então o que você faria? Você inspira ou com o F. E eu fiz agora aqui com F, com esse CH, esse som de CH, e eu senti que a perda de ar foi muito maior do que esse tss com S. Interessante, né? Então isso ajuda a você, inclusive, treinar um pouco essa questão do controle do ar, né? Então é muito importante. Beleza. Na sexta aqui, inspire lentamente enquanto caminha 5 passos. Então você inspira lentamente enquanto você vai caminhando 5 passos, né? Então se dá lá os passos, 1, 2, 3, 4, 5, e inspirando. Só que lentamente, né? Você vê que eu inspirei muito rápido. Eu tô aqui só ensinando pra você com os dedos. É que eu faço Libras, gente, e aí eu acabo usando muito as mãos também para poder trazer essas imagens para você no físico, né? Então vamos lá. Então tá aqui inspirando lentamente. Então eu fiz os meus 5 passos, tá ok? Então inspirando lentamente. Observe o alargamento do tórax. Quando for dar o sexto passo, comece a fazer o som Então que som é esse? É um que a gente até fala, né? Ah, você vai pro shopping? Eu vou. Aí outra pessoa diz, Então esse é chamado dentro da técnica vocal de humming. É o Humming. Humming. Então é um exercício muito importante. E quando você dá o sexto passo, você começa a fazer esse e com a boca fechada. Que aí, essa boca fechada a gente chama, né, boca que usa. Boca que usa é um termo utilizado para boca fechada, né? Boca que usa. Por mais 5 passos. Então você inspirou, fez no sexto passo. Ok? É simples assim o exercício. E aí ele dá aqui uma observação, né? Use a região média da sua voz. Não deve ser nem muito agudo e nem muito grave, certo? Então, nada de agudo demais ou grave demais. É uma região ali média, igual eu fiz aqui. No sexto passo, expire todo o ar, no caso seria jogue para fora todo o ar que restou e recomece o ciclo novamente. No caso, no sexto passo, depois do humming, ok? Então, vou revisar esse exercício para você gravar bem. Então, você inspira,
começa um rame no sexto. Joga todo lado. E aí vai de novo. Entendeu? Simples assim. É interessante você fazer esse exercício, por quê? Porque às vezes, enquanto você está interpretando, você se movimenta também. Às vezes as pessoas pensam que a interpretação ela é parada sempre, e não é. Tem momentos que você precisa se movimentar. Pode ser, de repente, uma pessoa, uma pessoa que estiver pregando, né, mais agitada, ou sei lá, a gente está andando ali em determinado local, e aí, enquanto você vai conversando, você está ali interpretando. Isso pode acontecer. Então é importante esse exercício nesse sentido para esse tipo de treino, ok? Beleza. O sétimo exercício aqui e o último é você repetir esse exercício 6, mas ao invés de fazer o você conta de 1 até 5, dizendo um número a cada passo. Então, você vai fazer a mesma coisa aqui. Você vai começar inspirando, né, fazendo 5 passos. Quando você chegar no sexto, ao invés de você fazer você vai a cada passo contando. 2, 3, 4, 5. E aí o que você faz? Né? Novamente, use a região média da voz. Repita esse exercício 7, mas tente variar o tempo de expiração. Porque quando você faz a contagem, você expira, né? Você joga o ar para fora. Então você pode variar o tempo de expiração. Você pode fazer 2, 3, 4, 5. Ou você pode fazer 2, 3, 4, 5. Ou pode fazer 2, 3, 4, 5. Isso é um ótimo exercício também. Porque pode ser que você esteja interpretando algo em algum momento, sei lá, rápido demais ou lento demais. Então, isso pode acontecer. Frases, né, ou entonações diferentes. Tente ir acrescentando mais passos para cada número que for dizendo. Isso vai auxiliar a monitorar o seu progresso. Então, você pode aumentar aí. Ao invés de só fazer 5, você faz 6, 7, 10, 15, por aí vai, ok? Beleza, então esse é o último exercício e a gente tem um tempinho a mais aí para continuar falando sobre outro assunto. Vamos ver aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da postura. A grande maioria dos livros técnicos de canto é taxativo nesse ponto. A postura é indispensável para o canto e também para a fala. Entretanto, no palco é comum vermos nossos maiores ídolos de voz pulando, dançando e girando. Uma regra geral é bem simples, é permanecer ereto e ao mesmo tempo relaxado e curtindo estar cantando. Além de ser altamente desconfortante para quem está cantando, ninguém quer assistir a um soldado da rainha da Inglaterra sobre o palco. Policiar sua postura em frente a um espelho é uma ótima técnica. Então, você percebe aqui, né, que o próprio texto da apostila, ele fala sobre esse equilíbrio, né, essa questão da dosagem. Nem você ficar parecendo um soldado ali, né, na frente de todo mundo, com aquela postura perfeita, e nem você ficar, de repente, ali relaxado demais a ponto de não estar atento a isso, entende? Então, é um equilíbrio, uma moderação. Então, eu acredito que eu já falei isso, né? Quando a gente estava falando sobre os articuladores, se você, por exemplo, tem uma postura mais assim, a sua voz ela fica mais projetada para cá, né? Para baixo, e não tem uma projeção tão boa se você mantém uma postura mais ereta, né? E também ao mesmo tempo relaxada, entende? Como assim relaxada? Não tensa demais, sabe? Aquela postura tensa assim, sabe? Que chega a voz e sai meio presa, meio condensada. Então é relaxar mesmo, manter a postura e você vê. A minha postura aqui diante da câmera está fazendo com que você veja, me veja, né? Veja também aqui os meus articuladores, que tem pessoas que acabam tendo uma certa dificuldade para ouvir quando está a uma certa distância do intérprete. E se você possibilita uma visão
dos seus articuladores, inclusive isso vai estar ajudando essa pessoa a entender o que você quer dizer. Porque tem pessoas que são boas em leitura labial, a leitura labial ela ajuda um pouco, né? Então você vê que a postura ela também favorece isso, ok? Não só a questão da projeção da voz. Então é fundamental e obviamente também para a sua saúde e o seu conforto durante a missão, né? Porque uma má postura vai de repente causar algum desconforto e a gente sabe que todo o nosso corpo é um instrumento, né? Quando a gente está usando a fala. Então, se você tem aquele desconforto ali, talvez a sua fala não saia 100% saudável para quem está ouvindo. A pessoa até pode perceber que você está sentindo uma dor, alguma coisa que você não está bem, né? Então, pela tua fala, né? A fala ela denuncia isso também. Então, a gente tem que aí, prezar também pela postura, ok? Experimente ficar na frente de um espelho grande, onde você possa se ver por inteiro. Se os seus ombros ou peito estiverem mais altos do que o normal, você, mais do que qualquer um, precisa se corrigir. Ou seja, né, se você fica naquela posição assim, né, então tá tendo tensão aí, você não está relaxado, seus ombros não estão soltos assim no sentido de relaxados, ok? Comece erguendo os braços sobre a sua cabeça, então você vai fazer aquele alongamento, perceba também a posição do seu peito. Agora abaixe os braços, mas mantenha o peito na mesma posição que estava. Relaxe e respire no estilo barriga para fora. Então fique relaxado e mantenha seus ombros para baixo. Outro método é segurar um peso em cada uma das mãos, com os braços ligeiramente afastados do corpo. E esse exercício é feito de pé, com o corpo bem ereto. Para a grande maioria, esse exercício direciona a atenção para os músculos abdominais, que é exatamente onde deve ficar a atenção para o controle correto da respiração. Não sei se você já ouviu, né? O pessoal dizendo, use o diafragma, use o diafragma. Quando está falando isso, está falando exatamente o que eu acabei de ler aqui, né? A barriga ela sendo forçada para fora enquanto você expira. Então você está usando o diafragma, sua projeção vocal ela se torna melhor e mais saudável. E então ele passou aqui, né, o texto da apostila, né, passou aqui alguns exercícios. Então quais são esses exercícios, né? Erguendo seus braços sobre a sua cabeça. Então você ergue aí os braços sobre sua cabeça, né? Então esse seria, digamos assim, um exercício, né? Como se fosse um alongamento mesmo. Então você vai erguer os braços sobre a sua cabeça, estica lá em cima, né? E aí você vai soltar com tudo. Soltar e soltar os seus ombros. Então você faz isso, ergue e solta. Você vai expirando o ar, né? E soltando. E sempre naquele esquema, né? De usar o diafragma, ok? Quando você for jogar o ar para fora. Então, esse é o primeiro exercício para relaxar aí os ombros. Outro método é segurar um peso em cada uma das mãos, com as mãos ligeiramente afastadas do corpo. Então, o que você pode fazer? Você coloca um peso em cada uma das mãos, né? Aí você deixa as mãos, no caso, ligeiramente afastadas do seu corpo. Elas têm uma posição mais relaxada, né? Que seria a posição que você fica normalmente, quando você está sem movimentá-las. Aí você só simplesmente coloca elas um pouquinho mais afastadas do corpo, certo? É isso que você vai fazer. Então, suas mãos, aqui está seu corpo, né? Suas mãos estão aqui, elas estão relaxadas, e você coloca ela mais ou menos aqui, ó, ligeiramente afastada do corpo, tá vendo? Então, seria isso, mão relaxada, aí, mão relaxada, colocar mais perto. A mão aqui está relaxada, sua mãozinha está aqui, aqui está o seu corpo, e aqui está a sua mão. E aí você coloca elas afastadas ligeiramente do corpo, né? E isso vai fazer você focar nos seus músculos abdominais, né? Aqui no seu abdômen, que é onde tem que estar concentrada a atenção enquanto você está falando ou cantando, ok? Beleza, então o pescoço.
A postura do pescoço está determinada pelos pés, joelhos, eixo corporal e pelo equilíbrio da cintura com os ombros. O pescoço necessita estar alinhado com a coluna, sem estar caído para frente e muito menos para trás, porque senão só vai ficar... Deixa eu mostrar aqui. Só vai ficar assim, né? Então, isso aí também é tensão. Tem pessoas que costumam, né, cantar e quando estão cantando fazem assim ligeiramente e acabam tensionando o pescoço, né? Isso é ruim também. O pescoço necessita estar alinhado com a coluna, sem estar caído para frente e muito menos para trás, mas sim perfeitamente equilibrado dentro do eixo corporal. Se você estiver alongado para cima, então o seu trato laríngeo, ou seja, a sua laringe, também estará alongada, passando a trabalhar em condições precárias, ou seja, bem ruins. Se estiver enterrado no peito, igualmente, o trato vocal se vê aprisionado e sem possibilidade de realizar seus movimentos específicos. Então, o trato vocal, né, que se localiza começando por aqui, entrando aqui por dentro, ele fica bem comprometido, né? Se você fica assim ou se você fica assim. Então, a ideia é que ele se mantenha assim, né, nessa posição de equilíbrio, ok? Para não tensionar o pescoço. Beleza, então tudo isso aí tem relação com a postura. E agora a gente vai falar um pouco sobre relaxamento, né? Acredito que só vai dar tempo da teoria e aí os exercícios de relaxamento a gente vê depois. Relaxamento é outro fator importante para a respiração. A tensão é muito desgastante e consome quantidades enormes de ar. Não esqueça o porquê de estar cantando em primeiro lugar, no caso, falando, né? Então, cantar é divertimento, então interpretar é você também se divertir, você fazer algo que você gosta nesse sentido, certo? Então é você estar relaxado mesmo. Então curta o processo de aprender a cantar ou falar e não exija demais de você mesmo. O aprendizado do canto ou de uma fala adequada é um processo quase atlético. Necessita de muito treinamento para que cheguemos perto da perfeição. E por incrível que pareça, como utiliza grupos musculares e condicionamento do aparelho respiratório como um todo, além do autoconhecimento, do seu poder vocal, a prática de exercícios de respiração, postura e relaxamento melhora e muito o resultado final. Mas a cobrança própria ou de outras pessoas só acumula tensão e não leva a grandes conquistas. Então tente abrir o hábito de monitorar sua tensão muscular. Faça isso no seu dia a dia. Sabe? Observe a sua postura enquanto você digita, ou enquanto você segura o mouse, enquanto você está estudando. Às vezes tem pessoas que estudam, enquanto elas estão estudando, elas estão tensionando muito isso aqui, ó. Aí depois não sabe porque fica com dor de cabeça. Então é importante você observar isso. Será que enquanto eu estou concentrado estudando, eu estou tensionando demais essa região aqui? Né? Então você pode se perceber. Comece a fazer essa observação, sabe? Essa leitura de você mesmo, do teu corpo. Então você está ali estudando e você, opa, olha eu tensionando. Aí o que eu faço, né? Quando eu percebo, eu estico, eu alongo, eu relaxo essa musculatura. Aí eu volto, né, à posição de relaxamento. Então, se você se observar bem, você vai conseguir fazer isso também, né, com os seus ombros, né, se você perceber que está tendo essa tensão, com o seu pescoço, né, e você voltar para a posição de relaxamento, ok? Então, é você também parar para pensar, sabe? Será que não estou dispensando mais energia do que o necessário? Então, quando você está tenso, você realmente acaba dispensando muito mais energia do que o necessário. Em que sentido? Se você pegar uma mangueira e aí você tensiona ali aquele orifício da onde está saindo a água, o que acontece com a força dessa água? Acaba aumentando, né? A força ali do jato, digamos assim. Se você deixar totalmente relaxado, não. Aquela água ali vai sair, só que de uma forma equilibrada, de uma forma natural. Mas se você fecha aquele buraco, nem que seja um pouquinho, essa tensão vai aumentando e a força vai aumentando.
e a água vai ficando muito forte, a ponto até, dependendo da planta que você está regando ali, arrancar a planta e matar a planta, entende? Então, é isso que acontece quando a tensão ela se acumula nas pregas vocais, né? Acaba acontecendo aí essa tensão e causando rouquidão, e um estresse corporal, né? No teu corpo, enfim, outros tipos de sintomas também. Então é muito importante você estar atento a isso, ok? Então a aula de hoje ela fica por aqui. Na próxima aula a gente vê a respeito de exercícios de relaxamento, ok? E o Teacher Michael deseja uma ótima semana. Valeu!